Olá, caros irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Na meditação de hoje eu gostaria de pensar sobre um hino que era muito cantado quando eu era criança, que é o hino Sou Feliz por Jesus. Esse hino me chamava a atenção porque eu achava estranho, né, como criança, mesmo e depois adolescente, eu achava estranho que a letra dele era Sou Feliz, mas a melodia era de velório, parecia uma marcha fúnebre. Né? Então, e de fato, ele tem essa contradição interna. E eu sempre achei isso estranho, disse que isso não faz nenhum sentido, até o dia em que eu descobri que é um problema de tradução, porque o hino original, ele se chama It is Well with My Soul, né? Ou seja, está tudo bem com a minha alma, ou a minha alma vai bem. E isso muda tudo, muda todo sentido. Né? Por quê? Porque esse hino é produto de uma experiência traumática, uma experiência terrível que o seu compositor passou, que era o Horatio Spafford. Ele e a esposa tinham 4 filhos, e ele tinha uma série de investimentos imobiliários em Chicago. E o que acontece é que eles perderam tudo isso num grande incêndio de Chicago em 1871. E eles passaram 2 anos trabalhando muito, até que, já cansados disso, resolveram tirar férias na Europa. Então a esposa e as 4 filhas embarcaram num navio para a Europa e ele iria finalizar uns negócios e seguir adiante. E o navio sofreu um acidente e naufragou, e as 4 meninas morreram, sobrou só a esposa. Então o Horatio depois ele seguiu para a Europa e passou, né, pelo local em que foi o acidente, disseram para ele, olha aqui que elas morreram. E então ele, diante daquele trauma, daquele sentimento, ele compôs esse hino, que diz no início, né, quando a paz como um rio se coloca em meu caminho, quando as tristezas como o mar agitado rolarem, qualquer seja a minha sorte, você me ensinou a dizer, está tudo bem com a minha alma. Né? Ou seja, por mais que aconteça uma tragédia, por mais difícil, por mais sofrimento que você esteja tendo, ele diz, olha, Deus me ensinou a dizer, não, está tudo bem com a minha alma. Por quê? Porque ele responde à tragédia com fé e com fidelidade, ele permanece com Deus mesmo diante de uma grande tristeza e uma grande dificuldade. E é por isso que o restante do hino também é uma nota de esperança, porque ele aguarda nesse hino o retorno de Cristo. Ele sabe que não é o túmulo o seu objetivo final, mas sim aguardar a trombeta de Deus da sua volta. É por isso que ele canta abençoada esperança, abençoado descanso da minha alma, porque ele sabe que um dia iria reencontrar as filhas. Essa história, ela gerou esse hino, né? E aí faz todo sentido a gente cantar um hino com uma melodia triste, uma melodia fúnebre, mas também com um tom de esperança. E a história dele continua, ninguém conhece a segunda parte da história, eu escrevi sobre ela lá no meu site, mas eles tiveram mais filhos e depois acabou falecendo, né, mais uma criança, mais adiante. Eles acabaram excluídos da igreja que eles faziam parte, né, que era uma igreja presbiteriana em Chicago, por causa de discussões em torno de predestinação e condenação eterna, envolvendo a questão de crianças, o que mexeu muito com eles. Né? Eles também foram recebidos daí por Dwight Moody, do Instituto Moody, né? E do William Blackstone, famoso personagem da época também. Né? E, no fim das contas, acabaram se mudando para Jerusalém, onde eles fundaram uma comunidade, né, de pessoas que sofreram por grandes dramas, grandes tragédias, onde eles iriam então aguardar a volta de Cristo, porque essa era a época da efervescência, começando a se levantar as grandes pregações sobre a profecia, né, no final do século XIX, em que se esperava então a volta de Cristo, mas principalmente envolvendo a questão de Israel e do Estado de Israel, que ainda nem sequer estava formado. Então eles acabaram indo para lá, e lá eles formaram então uma comunidade, né, de uma espécie de comuna cristã, onde partilhavam os bens, viviam do celibato, né, não se casavam, esperando a volta de Cristo. Nesse grupo chegaram a ter 150 pessoas de evangélicos vindos de vários lugares do mundo. Né. E esse grupo ele acabou também durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 18, sendo uma colônia de atendimento hospitalar às vítimas da guerra,
tanto árabes como judeus que estavam lá. Então acabaram sendo também um bonito testemunho, né, do amor de Deus, do amor de Cristo a essas comunidades árabes e judaicas que ainda existiam ali no entorno de Jerusalém. A segunda parte, ela nunca é contada, eu pelo menos nunca ouvi, eu descobri isso na pesquisa em um livro, mas eu acho uma infelicidade que não seja contada, porque quando a gente omite esse restante da vida deles, a gente pinta a fé e a experiência com Deus com esses quadros idílicos, com essa ideia agora felizes para sempre, e isso não existe na vida cristã. Né? Eles tiveram uma grande experiência, se produziu este belo hino, mas eles continuaram tendo muitas dificuldades, e inclusive que levaram eles a algumas interpretações um tanto dúbias, né, da questão escatológica, da volta de Cristo, mas isso tudo, na verdade, para mim não importa muito, né, essa relação até com a ortodoxia e até com uma interpretação saudável das escrituras, né. Eu acho que isso é menor diante do grande fato de que a alma deles ia bem. E por que a alma ia bem? Não porque não havia sofrimento, ela estava bem, não porque eles estavam teologicamente completamente alinhados e corretos, não era nada disso. Né? A alma estava bem porque eles permaneceram fiéis a Deus, permaneceram com a esperança deles em Deus, e é por isso que esta alma ia bem. Né? E é isso que eu acho que nós precisamos guardar. E me parece que é nesse sentido que o salmista geralmente opera, né? Mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, eles consideram que a alma segue bem porque eles continuam com a esperança e o foco deles em Deus. Então eu gostaria de concluir lendo o Salmo 116, que trata também, né, dessa questão do aguardar e suplicar pela providência e pela salvação divina. Que ele diz assim: Amo o Senhor, pois ele ouve o clamor da minha súplica. Inclina seu ouvido para mim, eu o invocarei enquanto viver. Os laços da morte me cercaram, as angústias do Sheol se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo, sim, nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os simples. Quando estou abatido, ele me salva. Ó minha alma, retorna à tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. Livraste minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés do tropeço. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, apesar de ter dito, estou muito aflito. Eu dizia na minha perturbação, todos os homens são mentirosos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem dado? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Senhor, sou teu servo, filho da tua serva, tu me livraste das minhas cadeias. Eu te oferecerei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Apesar do sofrimento, apesar da aflição, ele vai cumprir os seus votos. Que Deus nos abençoe em permanecermos na nossa fé e permanecermos crendo nele. Amém.